não mencionar o departamento. Não há nada mais ofensivo do que toda essa variedade de departamentos, chancelarias, regimentos, em suma, toda sorte de repartições públicas. Hoje em dia, qualquer indivíduo acha que tocar no seu nome já significa ofender a toda a sociedade. Dizem por aí que, bem recentemente, um capitão, Spravnik, não me lembro de que cidade, divulgou um apelo onde dizia claramente que as deliberações do Estado estavam perdendo o efeito e que andavam pronunciando seu santo nome em vão. E como prova, juntou ao apelo um imenso volume de uma obra romântica, onde a cada 10 páginas aparece o capitão Spravnik, às vezes em absoluto estado de embriaguez. Portanto, para evitar complicações, melhor chamarmos o departamento de que falamos de um departamento. Pois bem, um departamento trabalhava um funcionário. Não se pode dizer que esse funcionário fosse lá essas coisas. Baixote, tinha algumas marcas de bexiga no rosto, era um pouco arruivado, com uma miopia um pouco pronunciada, uma pequena calvície na fronte, ambas as faces enrugadas e o semblante com uma daquelas cores a que se pode chamar de hemorroidais. Mas, o que se pode fazer? A culpa é do clima de Petersburgo. Quanto à categoria funcional, porque entre nós é preciso anunciar antes de tudo a categoria funcional, era ele aquilo que se chama de eterno conselheiro titular, que, como se sabe, é alvo de chacotas e galhofas de tudo quanto é escritor que tem o elogioso costume de cair em cima daqueles que não podem arreganhar os dentes. Seu nome era Akaki Akakievich. Nasceu Akaki Akakievich no anoitecer de um 23 de março, se não me falha a memória. Sua falecida mãe, alma muito bondosa e mulher de um funcionário público, mandou batizá-lo, como manda a praxe. Ainda estava na cama, situada em frente à porta, tendo à direita em pé Ivan Ivanovich Yeroshkin, o padrinho, uma beleza de homem, chefe de repartição no Senado, e a madrinha, Arina Semyonovna Bielabriushikova, esposa de um guarda de quarteirão, mulher de virtudes raras. Sugeriram à genitora dar à criança um desses 3 nomes: Mokia, Sócia ou Rosdazat. Não! Esses nomes, não! Para satisfazê-la, abriram o calendário em outro lugar e novamente saíram 3 nomes: Trifili, Dula e Varihisi. Só sendo castigo? Palavra! Nunca vi nomes tão esquisitos. Parada teu Varu, quem dava lá? Mas Trifili e Varihisi. Ainda abriram uma 3ª página e apareceram Pavsikaki e Varihisi. Pelo que vejo, essa é a sina dele. Já que é assim, é melhor que tenha o mesmo nome do pai. O pai se chamava Akaki, então que o filho também se chame Akaki. E foi assim que se originou o nome de Akaki Akakievich. Batizaram o menino. Esse chorou e fez tamanha careta, como se pressentisse que viria a ser conselheiro titular. E foi assim mesmo que tudo aconteceu. Como e por determinação de quem Akaki entrou para o departamento, era coisa que ninguém podia se lembrar. Por mais que mudassem os diretores e chefes de toda espécie, sempre o viam no mesmo lugar, na mesma função, no mesmo cargo, como o mesmo escrevente. E só que depois passaram a acreditar que parecia mesmo que ele já havia nascido inteiramente preparado, de uniforme e calvo. O departamento Akaki não era objeto de nenhum respeito. Os guardas, além de não se levantarem quando ele passava, nem olhavam para ele, como se fosse uma mosca que voava pela sala da recepção. Seus superiores o tratavam com uma frieza um tanto despótica. Qualquer subchefezinho de departamento mentia atropelada debaixo do nariz, sem se dar ao trabalho de dizer tupi, ou esse é um trabalhinho interessante, bom, ou algo educado, como se costuma fazer entre funcionários bem educados. E Akaki ia recebendo, olhando apenas para o papel, sem reparar em que ele entregara e se tinha o direito de fazê-lo. Ele recebia e no mesmo instante começava a escrever.
Os funcionários mais jovens zombavam, gracejavam dele o quanto permitia o morro de chancelaria. Contavam, mesmo em sua presença, toda sorte de histórias que envolviam a sua pessoa e até mesmo a sua senhoria, uma velha de 70 anos. Diziam que a velha batia nele. Perguntavam quando os dois iam se casar, faziam chover sobre a sua cabeça bolinhas de papel e diziam que era neve. E a Kaki não respondia uma só palavra, como se não tivesse ninguém diante dele. Mesmo em meio a essas amolações, ele não cometia um só erro em seu trabalho. Só mesmo quando a brincadeira ia além do insuportável, quando lhe empurravam o braço, perturbando-lhe o trabalho, é que ele dizia: deixe-me em paz. Por que me ofende? E é algo estranho fazer-se ouvir em suas palavras, em sua voz. Ouvia-se algo que predispunha tanto para a compaixão que um jovem, novato no serviço, que a exemplo de seus colegas, e se permitiu zombar dele, deteve-se, de repente, como que comovido. E desde então tudo lhe pareceu mudar. Algo com uma força sobrenatural o afastava daquelas pessoas que há pouco conhecera e tomara por pessoas civilizadas. Depois vinha-lhe a imaginação, nos momentos mais alegres, a imagem daquele funcionário baixinho, de fronte calva, com suas palavras penetrantes. Deixe-me em paz. Por que me ofende? E nessas palavras penetrantes, outras palavras ecoavam. Eu sou teu irmão. O pobre rapaz levava as mãos ao rosto. E mais tarde, muitas vezes em sua vida, ele estremeceria ao perceber o quanto há de desumano no ser humano. Quanta grosseria feroz existe às escondidas no ambiente culto, requintado. Meu Deus. Até naquelas pessoas que a sociedade considera como nobres e honradas. Seria difícil encontrar alguém mais envolvido em sua função, mas isso ainda diz pouco. A Kaki trabalhava com zelo. Não, a Kaki trabalhava com amor. Naquele infindável transcrever, vislumbrava algo como um mundo seu, mais diverso e agradável. Tinha uma expressão de gozo, tinha as suas letras favoritas, e quando a labuta deparava com elas, ficava que não cabia em si. Sorria e piscava e remexia os lábios, de forma que era capaz de deixar ler em seu rosto qualquer letra que sua pena traçasse. Se fosse condecorado, de acordo com o empenho que demonstrava, talvez, para sua própria surpresa, chegasse até mesmo ao cargo de conselheiro de Estado. Porém, como diziam seus colegas trocistas, ganhou foi um laço no pescoço, hemorroidas nos fundilhos. Não se pode dizer que não fosse objeto de nenhuma consideração. Um diretor, uma boa alma, que desejava recompensá-lo pelo longo serviço já prestado, ordenou que lhe dessem algo mais importante do que aquelas eternas cópias. Tratava-se de extrair de um memorando já pronto um relatório qualquer para outra repartição, consistindo todo o trabalho na simples mudança do título geral e na transposição de alguns verbos da primeira para a terceira pessoa. Mas isso lhe custou tanto trabalho que ele ficou encharcado de suor, limpou o rosto e disse: não, é melhor que me dê alguma coisa para eu copiar. Desde então, deixaram-no definitivamente na função de amanuense. A Kaki Akakievich não tinha a mínima preocupação com o vestido. Seu uniforme não era verde, mas meio pardo, brancacento. Usava uma gola estreitinha, baixinha, de forma que o seu pescoço, embora curto, ao brotar da gola parecia extremamente longo. Sempre havia alguma coisa grudada em seu uniforme, fosse um fiapo de linha ou resto de palha. Além disso, ao andar na rua, revelava a extraordinária habilidade de
passar debaixo de janelas, no exato momento em que caía dali toda a sorte de porcarias. Por isso, sempre havia pedaços de melão, de melancia e de outras porcarias afins em seu chapéu. Nunca na vida prestar atenção no que todo santo dia se faz e acontece nas ruas. Se olhava para alguma coisa, sempre via tudo suas linhas limpas, copiadas com uma caligrafia igual. E só perceberia que não estava no meio de uma linha, mas sim no meio da rua, se um cavalo aparecesse e lhe pousasse o focinho no ombro. Ao chegar em casa, sentava-se imediatamente à mesa, sorvia rapidamente uma sopa de verduras e comia um pedaço de carne bovina com cebolas sem sequer perceber o gosto. E comia tudo isso com mostras e o que mais Deus mandasse naquele instante. Sentindo que o seu estômago começava a inflar, levantava-se da mesa, tomava o tinteiro e começava a copiar os papéis que trazia para casa. Na falta destes, fazia cópias para sua própria satisfação, sobretudo quando se tratava de papel notável, não pela beleza do estilo, mas por ser destinado a alguma personalidade nova ou importante. Mesmo naquelas horas em que o céu acinzentado de Petersburgo escurece totalmente, toda a burocracia está de barriga cheia, depois de haver jantado cada um de acordo com seus vencimentos, seus próprios desejos, nas horas em que tudo repousa, depois do ranger de pernas e do corre-corre do departamento, nas horas em que o pessoal burocrático anseia por gozar o tempo ainda restante, os mais animados indo ao teatro, esse vagando pelas ruas contemplando alguns rabos de saia e indo a festinhas onde gasta o tempo em cumprimentos, alguma moçoila bonitinha, estrela de um pequeno círculo de funcionários, outros, isso é o mais comum, indo simplesmente visitar alguns colegas que residem em 2 pequenos cômodos, no 3º ou 4º andar, com antessala ou cozinha, e alguma pretensão à moda. Uma lâmpada ou algum bebedor, fruto de muitos sacrifícios, privações de jantares, passeios, etc. Em suma, nas horas em que todos os funcionários se dispersam pelas casas de seus amigos a fim de jogar um twist bem agressivo, acompanhado de chá com torradas baratas, em longas baforadas em seus cachimbos, contando, enquanto distribuem as cartas, algum mexerico vindo da alta sociedade, algo que o homem russo não renuncia nunca, sob nenhuma circunstância, ou mesmo quando por falta de assunto, tornam a contar as mesmas velhas anedotas. Enfim, nas horas em que todos procuram se divertir, apenas a Karka Kakievich não procurava divertimento nenhum. Ninguém poderia dizer que algum dia já o tivesse visto em alguma festa. Concluindo a gosto suas cópias, deitava-se para dormir, sorrindo de antemão ao pensar no dia seguinte. Amanhã, Deus mandará alguma coisa para eu copiar. E assim ia passando a vida tranquila de um homem que, ganhando 400 rublos anuais, sabia se sentir satisfeito com sua sorte e talvez chegasse a uma profunda velhice. Não fossem tantas as desgraças espalhadas não só pelos caminhos dos conselheiros seculares, como também dos secretos efetivos da corte e de tudo quanto é conselheiro, inclusive daqueles que não dão nem recebem conselhos de ninguém. Há em Petersburgo um poderoso inimigo de todos aqueles que recebem 400 rublos por ano ou aproximadamente. E esse inimigo não é outro senão o nosso frio do norte. Embora haja quem o considere muito saudável, entre as 8 e as 9 da manhã, no exato momento em que as ruas ficam tomadas pela multidão que se dirige ao departamento, ele começa a dar indiscriminados piparotes tão fortes e pungentes em todos os narizes que os pobres funcionários ficam decididamente sem saber onde enfiá-los. Nessas horas em que o frio faz arder a testa e brotarem lágrimas dos olhos, até mesmo dos altos funcionários, os pobres conselheiros titulares ficam às vezes indefesos. Sua única solução é percorrer em seus capotinhos ralos 5 ou 6 ruas com a maior rapidez possível e depois sapatear no vestíbulo de suas repartições até que todos
os seus talentos e faculdades congelados se aqueçam para o exercício de suas funções. Desde algum tempo Akaki começara a sentir um ardor especialmente forte nas costas e nos ombros. Pensou finalmente se não haveria falhas em seu capote. Depois de examiná-lo atentamente em sua casa, ele descobriu que nos 2 ou 3 lugares, justamente nas costas e nos ombros, o tecido virara estopa. Estava transparente de tão gasto e o forro desfiara. É preciso dizer que o capote de Akaki também era objeto de galhofa na repartição. Tiraram-lhe inclusive o nobre nome de capote, substituindo-o por roupão. Percebendo do que se tratava, Akaki resolveu que era necessário levar o capote a Pietrovitch, um alfaiate que vivia num 3º pavimento, subindo por uma escada de serviço, e que, apesar do olho torto da cara sarapintada, consertava com bastante acerto fraques e calças de funcionários. Naturalmente, quando não estava bêbado, nem tinha em mente alguma outra invenção. É claro que não deveríamos falar muito desse alfaiate, mas como já ficou convencionado que o caráter de cada personagem de uma narrativa deve ficar inteiramente apresentado, então só nos resta falar também de Pietrovitch. A princípio chamava-se simplesmente Grigori e era servo de um senhor. Começou a chamar-se Pietrovitch depois que recebeu a alforria e passou a cair na bebedeira por motivo de qualquer festa, inicialmente das grandes e depois indistintamente, e em todas as festas religiosas, bastando que tivesse uma cruz marcando o calendário. Ao subir na escada que levava a Pietrovitch, Akaki já ia pensando na quantia que o alfaiate pediria. Decidira mentalmente não dar mais do que 2 rublos. A porta estava aberta, porque a mulher do alfaiate, preparando não sei que peixe, fazia tanta fumaça na cozinha que não dava para divisar nem mesmo as baratas. Akaki passou pela cozinha sem que a própria dona da casa o notasse e entrou finalmente num cômodo onde deu com Pietrovitch. A primeira coisa a chamar a atenção foi o dedão, muito conhecido do Akaki, com aquela unha deformada, grossa e dura como uma carapaça de tartaruga. Pietrovitch, como era costume dos alfaiates, trabalhava descalço. E além disso, fazia uns 3 minutos, ele tentava enfiar uma linha no buraco de uma agulha, e como não conseguisse, estava furioso com a escuridão e com a própria linha, rosnando a meia voz. Não entra, desgraçada. Quer acabar comigo, sua velhaca? Para Akaki não era agradável chegar justo no momento em que Pietrovitch estava zangado. Gostava de lhe encomendar algo quando ele já estava meio tocado, ou, como dizia a sua esposa, se diabos Arolho já está de boca cheia. Em tais circunstâncias, Pietrovitch sempre fazia abatimentos de muito bom grado, sempre concordava, chegando inclusive a fazer reverências e agradecer. É claro que depois chegava sua mulher, chorava, dizia que ele estava bêbado e por isso pediram até um pouco, mas bastava o freguês aumentar 10 copeques e fim de papo. Acontece que agora Pietrovitch parecia estar em jejum e por isso estava áspero, intratável e disposto a pedir o diabo sabe que preço. Akaki, percebendo a situação, já se dispunha, como se diz, tirar o copo fora, mas a coisa já tinha se iniciado. Pietrovitch apertou e fixou atentamente nele o único olho que tinha, e Akaki teve de dizer a contragosto: bom dia, Pietrovitch. Bom dia, eu desejo a sua pessoa, respondeu Pietrovitch, olhando de esguelho as mãos do visitante para saber que tipo de prenda ele trazia. Pietrovitch, eu te trouxe aquilo. É bom esclarecer que Akaki se expressava mais das vezes através de preposições, advérbios e por fim de partículas que não significavam terminantemente nada. Se a situação era muito complicada, ele simplesmente não concluía sua fala. De forma que depois de
iniciar geralmente sua fala pela frase palavra, isso mesmo, aquilo. Depois, não dizia nada, esquecendo por achar que já tinha dito tudo. O que foi que houve? Perguntou Pietrovitch, ao mesmo tempo que corria o olho em todo o uniforme do visitante, da gola às mangas, passando pelas costas, abas, botoeiras, tudo de seu pleno conhecimento, afinal, era trabalho seu. Pietrovitch, aqui nesse cantinho, o capote, o pano, como podes ver, em todos os outros cantos ele está bem resistente, mas está um pouco empoeirado e parece velho, mas é novo, só que num canto está um treco nas costas e nesse ombro está um pouco gasto, e nesse ombro aqui está um pouquinho, como vê, é isso, é um trabalhinho um pouco... Pietrovitch apanhou o roupão, colocou-o inicialmente na mesa, analisando-o atentamente, meneou a cabeça, esticou o braço em direção à janela, apanhando no parapeito uma tabaqueira. Depois de uma pitada de rapé, abriu o roupão em seus braços estendidos, examinando-o contra a luz. Depois, virou o roupão do avesso com o forro para fora, meneou a cabeça. E depois de mais uma pitada de rapé, fechou a tabaqueira, guardou-a num canto e disse finalmente: não dá para fazer nada. Está um trapo. Ao ouvir essas palavras, Akaki sentiu o coração estremecer. Por que não dá, Pietrovitch? Você está um pouquinho gasto nos ombros e deves ter uns retalhinhos. Retalhos dá para arranjar, retalhos se arranja, mas não dá para costurar. É só tocar com a agulha e ele desfia. Não, mas não tem problema, bota um remendinho. Parece que não tem onde botar remendo. Tem um lugar para cozer. Se é de pano, só tem o nome. Se desmancha no primeiro pé de vento. Não, mas não tem importância, bota aquilo. Não dá para fazer nada. A coisa está ruim mesmo. O melhor que você não pode fazer é, quando desfiar um pouco mais, transformá-la em tiras para aquecer os pés. Porque meia não aquece. Meia é invenção de alemão para embolsar mais dinheiro. Pietrovitch gostava de aproveitar as oportunidades para atacar os alemães. Pelo visto, o senhor vai ter de encomendar um capote novo. Ao ver a palavra novo, Akaki sentiu a vista escurecer. Tudo o que havia no cômodo passou a confundir-se diante de seus olhos. Novo, mas como assim? Eu não tenho dinheiro para isso. Isso mesmo, um capote novo. E se eu fosse fazer novo, como é que ia ficar aquilo? Quer dizer, o preço? Sim. 3 notas de 50 e uns quebrados. 150 rublos por um capote? Exclamou Akaki, que talvez fosse essa a primeira exclamação que fazia desde que nascera, pois sempre se distinguiram por falar baixinho. É isso mesmo. E vai depender do tipo de capote. Porque se botarmos gola de mata e fizermos um capuz forrado de cetim, a coisa chegará aí nos 200 rublos. Pietrovitch, por favor, dê um jeitinho qualquer para que possa pelo menos durar um pouquinho mais. Não. Seria perda de tempo e um gasto inútil de dinheiro. Depois dessas palavras, Akaki foi embora completamente destruído. Passou a falar consigo mesmo.
Não mais de modo descontínuo, porém sensato e franco. Como se conversa com um amigo prudente, com quem se pode falar das coisas mais afetuosas e íntimas. Ah, não. Já não se pode falar com Pietrovitch. Está daquele jeito. Pelo visto, tomou uma surra da mulher. Melhor eu falar com ele no domingo. Depois de um sábado de bebedeira, estará verde, sonolento, de forma que precisará de um trago para curar a ressaca e a mulher não lhe dá dinheiro. E aí entro eu, ele oferece uma moeda, 10 copeques, e aí o ouro, ele ficava mais condescendente, sim, e então o capote, aquilo. E assim Akaki meditou consigo mesmo, aprovou seu plano e aguardou o primeiro domingo. Avistando a mulher de Pietrovitch saindo por algum lugar, dirigiu-se imediatamente para a casa do alfaiate. Depois de um sábado, realmente Pietrovitch estava vesgo, de cabeça inclinada e todo sonolento. Mas foi só tocar no assunto que foi como se o diabo o tivesse cutucado. Não, possível. Trata de encomendar um capote novo. Akaki então estendeu-lhe a mão com os 10 copeques. Ah, obrigado, senhor. Tomarei um traguinho em sua saúde, viu? Quanto ao capote, não vale a pena perder tempo. Não serve para mais nada. Mas, em compensação, eu lhe farei um capote novo. Nisso estamos conversados. Hei de me esmerar, posso fazer um primor de capote. Posso fazer um capote de acordo com a moda, com abotoaduras de prata, fechando a gola. Akaki percebeu que não conseguiria passar sem um capote novo e caiu em total desânimo. Como? Com que dinheiro conseguiria comprar um capote novo? É verdade que poderia confiar parcialmente no prêmio que receberia pelas festas, mas esse dinheiro já estava destinado a outras despesas havia muito tempo. Precisava comprar calças novas, pagar uma velha dívida no sapateiro, encomendar 3 camisas, 2 peças de roupa íntima. O dinheiro estava todo comprometido. E mesmo que o diretor fosse tão benevolente a ponto de fixar a gratificação em 45 ou 50 rublos, e não em 40, a quantia que sobraria seria irrisória, quando comparada ao gasto necessário para a compra de um capote. Seria como uma gota d'água no oceano. É verdade que sabia que o Pietrovitch poderia fazer um capote por 80 rublos, mas onde iria arranjar esses 80 rublos? Metade até poderia arranjar, metade se arranjaria, mas onde arranjaria a outra metade? É preciso esclarecer a origem da primeira metade. Akaki costumava guardar meio copeque para cada rublo que gastava, depositando e economizando em uma pequena caixa fechada à chave com uma fenda para moeda. De meio em meio ano contava as moedas de cobre acumuladas e as trocava por moedas de prata. E assim vinha fazendo há muito tempo. De forma que anos de acumulação o levaram a juntar mais de 45 rublos. Portanto, metade do valor do capote. Metade estava garantida. Mas como conseguiria a outra metade? Como chegaria aos 80 rublos? Akaki então pensou e decidiu que era necessário diminuir as despesas comuns durante pelo menos um ano. Mudar as favas, o chá pelas noitinhas, não utilizar mais vela e, precisando, indo ao quarto de sua senhoria, utilizar a luz da vela dela na rua, caminharia o mais macio e cuidadosamente possível sobre o calçado, quase nas pontas dos pés, para economizar a sola. Mandaria lavar a roupa íntima o mais raramente possível. E a tiraria assim que chegasse em casa, utilizando apenas um roupão de algodãozinho velho, que o próprio tempo se encarregara de conservar.
Verdade seja dita, a princípio lhe foi bastante difícil acostumar-se a essas restrições. Mas depois foi se habituando e a coisa pareceu dar certo. Aprendeu, inclusive, a não comer nada à noite, mas, em compensação, alimentava-se espiritualmente, nutrindo sua eterna ideia de um futuro capote. Desde então, foi como se a sua própria existência tivesse adquirido mais plenitude, como se tivesse se casado, como se contasse com alguém ao seu lado, como se não estivesse sozinho, como se uma simpática companheira tivesse concordado em percorrerem juntos a estrada da vida. E essa companheira não era outra senão um capote novo de algodão grosso e forro resistente. A Kaki se tornou, de certo modo, mais vivo, inclusive com mais firmeza de caráter, como uma pessoa que escolheu um objetivo e se definiu por ele. Desapareceram de seu rosto, de seus gestos, aquela dúvida natural e indecisão. Em suma, sumiram todos os traços de hesitação e de indefinição. Uma chama lhe aparecia nos olhos com frequência. As ideias mais impertinentes e ousadas lhe passavam de relance pela cabeça. Não seria o caso de colocar nata na gola? Essas abstrações quase o levaram à displicência. Certa vez, ao copiar o papel, esteve tão prestes a cometer erros que chegou a soltar um pó e benzeu-se. Todos os meses ia pelo menos uma vez à casa de Pietrovitch para conversar sobre o capote novo. Onde era melhor comprar um pano, de que cor, a que preço. Embora muito preocupado, sempre regressava satisfeito para casa, confiante do dia que tudo estaria comprado e o capote pronto. A situação adquiriu inclusive um curso mais rápido do que se podia esperar. Contrário às expectativas, o diretor fixou, não em 45 ou 40 rublos a gratificação, mas em 60 rublos inteirinhos. Essa circunstância acelerou a marcha das coisas. Apenas mais uns 2 ou 3 meses de um pouco de fome, e a Kaki conseguiu juntar quase que totalmente os 80 rublos redondos. Seu coração, que habitualmente era tranquilo, começou a agitar-se. No dia seguinte, foi às compras com Pietrovitch. Compraram um pano muito bom, que não era de se estranhar. Fazia meio ano que estavam pensando nisso, e não passava mês sem irem à loja consultar os preços. E além disso, Pietrovitch falou que não havia tecido melhor. Para o forro escolheram cetineta, mas uma cetineta tão boa que, segundo Pietrovitch, era até melhor do que seda, chegando inclusive a ser mais eficiente e mais brilhante. Não compraram marca, porque era de fato muito cara. No lugar dela compraram um gato, mas o melhor da loja. Um gato que de longe sempre poderia ser confundido com Marta. Pietrovitch levou 2 semanas para a confecção do capote, porque havia muito acolchoado. Do contrário, teria levado menos tempo. Pelo feitio cobrou 12 rublos. Não tinha como cobrar menos. Havia costurado decididamente em seda, com uma costura dupla e miúda. Em cada uma delas, correr a seus próprios dentes, para eliminar qualquer saliência. Foi. Não é possível dizer com exatidão em que dia, mas foi certamente o dia mais feliz e solene da vida de Akaky Akakievitch, que Pietrovitch lhe trouxe o capote. Trouxe-o no exato momento em que Akaky devia sair para o departamento. Em nenhuma outra ocasião o capote seria mais oportuno, pois o frio já começara a assolar com bastante intensidade e parecia prometer intensificar-se ainda mais. Pietrovitch apareceu com um capote como cabe a um bom alfaiate. Trazia estampada no rosto uma expressão de grande importância, como Akaky jamais tinha visto. Deixava transparecer em seu semblante uma certeza de que havia feito uma grande obra e que de repente parecia existir em si mesmo o abismo que separa os alfaiates daqueles que só sabem consertar e forrar. Pietrovitch tirou o capote de um pano recém-chegado à lavanderia, dobrou em seguida o pano, guardando-o no bolso, com o intuito de aproveitá-lo.
depois de tirar o capote, observou-o com muito orgulho e, estendendo-lhe seus braços, atirou-lhe muito habilmente nos ombros de Akaki, sem arrotoá-lo. Homem de idade avançada, Akaki quis experimentar as mangas, e Pietrovitch ajudou a vestir as mangas também. O capote saiu exatamente na medida. Diante disso, Pietrovitch não perdeu a oportunidade de dizer que só cobrava tão pouco, porque vivia numa rua pequena e trabalhava sem letreiro, e também porque conhecia Akaki havia muito tempo. Se fosse na rua Nievski, só o fedio teria custado 75 rublos. Akaki não quis discutir esse assunto com Pietrovitch. Ademais, temia todas as grandes quantias com as quais ele costumava fazer farol. Acertou suas contas com ele, agradeceu-lhe e saiu de capote novo, no mesmo instante, para o departamento. Akaki caminhava com todos os seus sentimentos impregnados da maior disposição. Em cada fração de segundo, sentiu o capote novo sobre os seus ombros. Chegou a várias vezes a dar sorrisos de satisfação interior. Nem se deu conta, quando viu, estava no departamento. Tirou o capote do vestiário, observou com atenção e o deixou aos cuidados especiais do porteiro. Não se sabe como, mas logo todo o pessoal do departamento ficou sabendo que Akaki tinha um capote novo, que o velho roupão não existia mais. E todos foram correndo ao vestiário conhecer o capote. Começaram os agradecimentos, os parabéns. Akaki, a princípio, chegou até a sorrir. Depois, passou a sentir até vergonha. E quando seus colegas começaram a dizer que ele precisava celebrar um capote novo, ou mesmo dar uma festinha para eles, o nosso pobre Akaki ficou completamente perdido, sem saber o que fazer, o que responder, como excusar-se. Tempo depois, passou a afirmar, vermelho de modo bastante ingênuo, que aquele capote não era novo, que aquilo não tinha nada demais, que era um capote velho. Finalmente, um dos funcionários, um subchefe do departamento, provavelmente com o intuito de demonstrar que não nutria nenhum orgulho e que se dava inclusive com os inferiores, disse: "Bem, pessoal, em vez de Akaki Akakievitch, quem vai dar a festinha sou eu. E são todos convidados ao chá em minha casa hoje à noite. Justo hoje, que é o dia do meu santo." Como era natural, todos começaram a cumprimentar o subchefe e aceitaram de bom grado o convite. Akaki quis excusar-se, mas todos lhe disseram que isso era uma descortesia, uma atitude muito indelicada e grosseira, de forma que Akaki não teve outra saída senão a aceitar o convite. Aliás, depois, ele chegou até a ficar satisfeito, ao perceber que poderia passear até a noitinha de capote novo. Todo aquele dia foi a maior festa solene para Akaki Akakievitch. Ochichornie, ochichukche, ochstrastnie, и прекраснее, как люблю я вас, żądał wider was, ja nie dobry czas. Oczy czerwie, oczy dziubcie, oczy strasznie i прекраснее, как люблю я вас, как боюсь я вас, и żądał wider was, ja nie dobry czas. Em casa, na refeição, durante todo o tempo, Akaki deixou escapar um sorriso nos lábios sempre que se lembrava do estado em que se encontrava o velho roupão. Jantou alegre, já não escreveu nada naquela noite, nem um papel. Ficou no seu quarto estirado na cama, bancando o sibarita até escurecer. Depois, para não perder tempo, vestiu-se, jogou o capote nos ombros e saiu.
local exato em que morava o funcionário que o convidara é coisa que, infelizmente, não sabemos. A memória começa a falhar drasticamente. E tudo que existe em Petersburgo, todas as ruas e prédios, começam a misturar-se, confundir-se de tal maneira na cabeça que é praticamente impossível trazer à lembrança algo em sua devida ordem. Seja como for, o certo é que o tal funcionário morava na melhor parte da cidade, logo, muito longe de onde morava Akaki, que a princípio precisou passar por umas ruas desertas, precariamente iluminadas. Mas, à medida que se aproximava do quarteirão do funcionário, as ruas iam ficando mais movimentadas, mais alegres, mais bem iluminadas. Os pedestres tornavam-se frequentes. Damas em belos vestidos começavam a aparecer. Bolas de castor faziam-se ser vistas nos pescoços de alguns homens. Os trenós passavam a ser invernizados. E Akaki ia vendo tudo isso como uma novidade. Havia vários anos que não saía à rua durante a noite. Chegou, inclusive, a parar diante de uma vitrine para observar o anúncio, onde uma mulher muito bonita tirava um calçado, deixando a perna à mostra. E Akaki meneou a cabeça, sorriu e voltou à sua caminhada. Por que teria sorrido? Teria visto algo que desconhecia, mas para o qual ninguém perde o faro? Ou teria pensado, esses franceses... Vai ver, nem pensou nisso. Porque é impossível penetrar na alma de um homem e descobrir o que se passa na mente dele. Enfim, chegou na casa do funcionário. Este morava bem, no segundo andar, com uma escada iluminada por uma lanterna. No vestiário, avistou muitos capotes e fraques e ouviu vindo do outro lado da parede um burburinho e uma algazarra que aumentaram quando a porta se abriu e saiu um criado com uma bandeja com copos vazios, uma tigela de creme e um pote de torradas. Akaki pendurou o seu capote e foi para a sala. E na sala, seus olhos viram simultaneamente cachimbos, funcionários, mesas de jogo, o vozerio rápido vindo de todos os lugares e o barulho do ranger de cadeiras deixaram o Akaki bastante confuso, meio atordoado, sem saber o que fazer dos braços, dos pés, o que fazer de todo o corpo. Posicionou-se no meio da sala, mas logo perceberam a sua presença, o receberam com gritos. Foram todos novamente examinar o capote. Embora meio confuso, Akaki era um homem sincero e ficou alegre ao ver como as pessoas elogiavam o seu capote. E como era de se esperar, logo o largaram com o seu capote e voltaram às mesas destinadas ao twist. Akaki também voltou para a sala. Por fim, sentou ao lado dos jogadores. Olhou as cartas, fixou os olhos em um e outro, tudo era enfadonho. Ainda mais porque já passara muito do horário em que costumava deitar-se para dormir. Quis despedir-se do anfitrião, mas não o deixaram partir, falando que deveriam beber uma taça de champanhe para comemorar o capote novo. Uma hora depois serviram um jantar que consistia em salada de beterraba, vitela fria, patê, doces e champanhe. Fizeram-no beber mais 2 taças. Depois disso, Akaki passou a ver tudo mais alegre pela sala. Mas não pôde deixar de lembrar que já dera meia-noite e passara e muito do horário de ir para casa. Para que o anfitrião não encontrasse meios de retê-lo,
saiu sorrateiramente, apanhando no vestiário seu capote. Não sem lamentar tê-lo encontrado no chão, limpou, sacudiu, jogou sobre os ombros e saiu para a rua. Na rua ainda estava claro. Algumas lojinhas, aqueles eternos clubes de funcionários e de gente de toda espécie, ainda estavam abertas. Outras, fechadas, deixavam escapar uma luz pela fresta das portas. Akaki caminhava num alegre estado de espírito. E sabe Deus por quê? Quase seguiu uma dama que passou como um raio ao seu lado, com todo o corpo, um requebrado muito raro. Mas parou ali mesmo, voltando ao seu caminhar mansinho, surpreso com aquele trote que nem ele mesmo sabia de onde viera. Um pouco mais adiante, avistaram-se diante dele aquelas ruas desertas, que se já não eram lá tão alegres de dia, muito menos de noite. Agora, elas se tornavam ainda mais silenciosas e ermas. Avistavam-se as casas de madeira, as cercas, não aparecia viva alma. Apenas a neve cintilava nas ruas. Cubículos baixinhos negrejavam, tristes e silenciosos, com as janelas fechadas. Akaki chegou em um local onde a rua era cortada por uma praça interminável, assustadora, de tão deserta. Mal se podiam avistar as casas do lado oposto. Ao longe, vindo, Deus sabe de onde, uma luzinha tremeluzia numa guarita que parecia estar no fundo. Que a alegria de Akaki diminuiu consideravelmente. Não foi ser um tremor involuntário que ela adentrou pela praça. Não. É melhor não olhar. Pensou e continuou caminhando. Quando abriu os olhos para verificar se estava próximo do fim da praça, viu, de repente, diante do seu nariz, uns sujeitos de bigodes, uns tipos que ele já não pôde reconhecer como eram. Sentiu a vista escurecer e o coração parar. Acontece que esse capote é meu, disse um deles com sua voz truante, agarrando pela gola. Akaki tentou gritar por socorro, mas o outro mostrou-lhe em plena face um punho do tamanho da cabeça de um funcionário e disse: experimenta só gritar. Akaki sentiu apenas como lhe tiraram o capote. Ai! Ah! Ai! 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 Desesperado, sem se cansar de gritar, Akaki se pôs a correr pela praça direto para a guarita, onde um guarda encostado em sua alarmada queria saber por que diabo alguém corria e gritava em sua direção sem parar. E Akaki, gritando, ofegante, falou para o guarda que ele não guardava nada,
que ele não via como se assaltavam as pessoas de forma covarde. E o guarda disse que não tinha visto nada. Tinha visto dois sujeitos parando e achavam que esses sujeitos eram amigos dele. E que ele, ao invés de ficar gritando sem parar, gritando inutilmente, deveria, no dia seguinte, era procurar o inspetor de polícia. O inspetor de polícia, porque o inspetor de polícia saberia, assim, como descobrir onde que estaria o Capote. A Kaki chegou em casa em completa desordem. Ao ouvir as terríveis batidas na porta, a velha senhoria pulou apressadamente da cama e, com um só pé calçado, correu para a porta e, prendendo discretamente a camisola sobre os seios, mas recuou ao ver o estado de Akaki. Quando ele lhe contou o ocorrido, ela ergueu os braços e disse que ele deveria procurar direto o chefe do distrito. O inspetor de polícia iria engasopar, prometeria, mas ficaria embromando. E por isso o melhor mesmo era procurar direto o chefe do distrito. Que ela inclusive conhecia, porque Ana, a finlandesinha, sua antiga cozinheira, agora trabalhava como babá na casa dele. Disse que o via frequentemente passando ao lado de sua casa, que ele ia todos os domingos à missa, que rezava e ao mesmo tempo olhava alegre para as pessoas. Logo, tudo levava a crer que se tratava de um homem bom. Depois de ouvir essa sugestão, a Kaki saiu triste para o seu quarto. E só quem pode imaginar minimamente a situação de outra pessoa é capaz de julgar como ele passou a noite. Na manhã seguinte, a Kaki foi procurar o chefe do distrito, mas lhe disseram que ele estava dormindo. Voltou às 10 e disseram, está dormindo. Voltou às 11 e disseram, bem, o chefe não está em casa. Voltou na hora do almoço e os escreventes fizeram de tudo para impedir a sua entrada. Queriam saber a qualquer custo do que se tratava. O que ele queria falar com o chefe do distrito? Do que se tratava? De forma que a Kaki, pela primeira vez na vida, demonstrou firmeza e disse, em tom categórico, que ele precisava falar pessoalmente com o chefe do distrito e que eles não tinham o direito de impedi-lo. Que ele vinha no departamento tratar de assuntos públicos, que ele iria prestar queixas, então eles iriam ver. Diante desses argumentos, os escreventes nada disseram e um deles foi chamar o chefe do distrito, que ouviu com a máxima estranheza a história do roubo do Capote. Ao invés de prestar atenção no principal problema, passou a interrogar a Kaki. Perguntou por que ele voltara tão tarde para casa, se não teria ido a algum lugar indecente. A Kaki ficou muito confuso e saiu sem saber se o assunto do Capote seria ou não levado aos devidos termos. Passou todo aquele dia ausente do trabalho, caso único em sua vida. No dia seguinte, voltou ao departamento. Completamente pálido, metido no velho roupão, que estava ainda mais deplorável. Ao tomarem conhecimento do roubo do Capote, alguns funcionários se comoveram. Embora houvesse quem não perdesse nem essa ocasião para zombar. Decidiram passar imediatamente uma coleta para a Kaki, mas arrecadaram uma quantia ínfima, porque os funcionários já haviam gasto um bom dinheiro na compra de um retrato do diretor e na aquisição de um livro qualquer, indicado pelo subchefe da repartição, que era amigo do autor, de forma que a quantia arrecadada foi uma ninharia. Um funcionário, comovido, resolveu tentar ajudá-lo com um bom conselho. Que ele não procurasse o inspetor de quarteirão,
Porque mesmo que o inspetor de quarteirão se desse ao trabalho de descobrir o capote permaneceria com a polícia se a CAC não apresentasse provas legais de que o capote lhe pertencia. O melhor seria ele procurar um certo figurão, porque esse figurão, depois de fazer contato por via escrita e oral com quem de direito, faria o caso andar com mais êxito. A CAC não restou senão também procurar o figurão. Quem era esse figurão e que posto ocupava é coisa que até agora estamos por saber. Vale dizer que o figurão se tornara figurão bem recentemente e que antes disso era uma figura sem importância. Aliás, mesmo agora seu cargo não era muito importante quando comparado com cargos muito mais importantes, mas ele procurava valorizar a sua importância através dos mais variados recursos. Ordenou que os funcionários inferiores o esperassem na escada enquanto ele estava chegando ao gabinete, que ninguém se dirigisse diretamente a ele, que tudo funcionasse na mais rigorosa ordem. O nosso figurão era um homem de hábitos e costumes solenes, majestosos, mas não complicados. A severidade era o principal fundamento do seu sistema. Severidade, severidade, severidade. Costumava repetir, e ao dizer a última palavra, olhava sempre com muita imponência para o seu ouvinte. É bem verdade que tal coisa não tinha qualquer motivo, pois há dezenas de funcionários do departamento já andava suficientemente amedrontada. Sua conversa na repartição e com os inferiores em geral girava em torno da severidade e consistia basicamente em 3 frases. Mas que ousadia é essa? O senhor sabe com quem está falando? Compreende diante de quem se encontra? O nosso figurão era uma boa pessoa, um homem de bons sentimentos, mas o título de general o fez perder completamente a cabeça. Tornou-se outra pessoa, perdeu o fio da meada, perdeu o tino de como agir. Quando estava entre pessoas do seu mesmo grau hierárquico, ainda se comportava conforme a boa praxe, mas bastava se encontrar em um ambiente onde houvesse pessoas pelo menos um grau hierárquico inferior ao dele e perdia a compostura, emudecia. E sua situação suscitava ainda mais pena, porque muitas vezes o seu olhar deixava transparecer uma vontade de participar de uma roda ou conversa interessante. Mas então ele passava a se perguntar se isso não seria uma concessão muito grande, se isso não diminuiria a sua importância. E dessas perguntas e outras, sempre resultava em resposta um silêncio. Emudecia. E vez ou outra emitia um som monossilábico, o que lhe valeu o título de chato mor. Foi esse figurão que o nosso Akak Akakievich teve de procurar. Procurar no momento mais inoportuno, bastante inconveniente, mas muito conveniente para o figurão. O figurão estava em uma prazerosa conversa em seu gabinete com um velho e conhecido amigo de infância, recém-chegado, a quem não via há muitos anos, quando foi informado que o procuravam. Ora, quem é? Perguntou com a sua voz entrecortada. Um funcionário qualquer, responderam. Pode esperar. A ocasião não é própria. Vale dizer que o figurão mentiu redondamente. Já conversara tudo o que tinha que conversar com o seu amigo e agora gastavam o tempo com pausas muito longas. Mas achou por bem fazer o funcionário esperar para mostrar ao seu amigo quanto tempo os funcionários tinham que esperá-lo na sala de espera. Por fim, depois de se fartarem de conversar, ainda mais de se calar, fumando seus longos charutos, sentados em confortáveis poltronas de encosto reclinável, ele de repente pareceu se lembrar do funcionário e dirigiu-se ao secretário que estava postado junto à porta. Parece que há alguém aí. Diga-lhe para entrar.
Ao ver o pobre Akaki em seu uniforme surrado, o figurão, virando-se, de repente lhe perguntou, com aquela voz entrecortada e solene que ensaiara a exaustão no seu quarto, a sós, diante do espelho, uma semana antes de receber a nomeação e o título de general. Que deseja? Akaki, que já sentia por antecipação a inevitável timidez, ficou meio confuso e, falando à medida que a desenvoltura da língua permitia, disse, explicou, acrescentando aquilo ainda mais a miúde que antes. Possuía um capote novinho e que fora desumanamente roubado e que por isso vinha até ele para pedir ajuda, pedir para que ele falasse com o chefe de polícia e desse um jeito de encontrar o capote. Sabe Deus por quê? O figurão achou que Akaki estava usando de intimidade. Meu caro senhor, o senhor por acaso não conhece o regulamento? Não sabe onde se encontra? Qual é o andamento das coisas? O senhor deveria primeiro ter encaminhado uma petição à repartição. O chefe da repartição encaminharia ao chefe do departamento, o chefe do departamento ao secretário, e o secretário, por fim, encaminharia a mim. Mas, excelência, eu tive a ousadia de incomodá-lo porque esses funcionários são uma gente que aquilo é uma gente pouco confiável. O quê? O quê? Mas que ousadia é essa? Que desmandos são esses que os jovens andam cometendo contra os seus chefes e superiores? O diretor pareceu não notar que Akaki já passava dos 50 anos. O senhor sabe com quem está falando? Compreende diante de quem se encontra? Compreende ou não? Estou lhe perguntando. Akaki ficou deveras estupefato, cambaleou, tremeu todo, e se não fossem os contínuos a correrem imediatamente para segurá-lo, ele teria tombado. Saiu quase carregado. Como desceu a escada, como saiu à rua, nada disso chegou sequer a notar. Não sentiu os braços nem as pernas. Jamais fora tão fortemente repreendido por um general, ainda mais sendo de outra repartição. Caminhou em meio à nevasca que assobiava pelas ruas, boquiaberto, desviando-se atrapalhadamente das calçadas. Seguindo o costume de Petersburgo, o vento atacava de todos os lados, de todos os becos. Num abrir e fechar de olhos, Akaki apanhou uma angina. Chegou em casa aos trancos e barrancos, sem conseguir dizer uma só palavra. Todo inchado, deitou-se para dormir. Que força tem, às vezes, uma reprimenda bem dada. Na manhã seguinte, já estava com febre alta. Graças ao auxílio do generoso clima de Petersburgo, a doença evoluiu com mais rapidez do que se podia esperar. E quando o médico apareceu para lhe tomar o pulso, nada pôde fazer, senão receitar uma compressa. E só mesmo para que o doente não ficasse sem um beneficente socorro da medicina. De resto, lhe disse, no mesmo instante, que dentro de uns 2 dias, a morte era certa. Depois dirigiu-se à velha senhoria e disse, quanto à senhora, não perca tempo à toa. Encomende agora mesmo um caixão de pinho, porque o de carvalho ficará muito caro para ele. Akaki teria ouvido essas palavras fatais, e se as ouviu, teria ficado triste, lamentado, sua malfada da vida. Nada disso sabemos, pois ele esteve o tempo todo em delírios, ardendo em febre. Apareceu-lhe alucinações, uma mais estranha que a outra. Ora via Pietrovitch
lhe encomendavam um capote com armadilhas para os ladrões que apareciam incessantemente debaixo de sua cama. E a cada instante pedia à velha senhoria para lhe tirar um ladrão até debaixo do cobertor. Ora, perguntava por que via o velho roupão pendurado em sua frente se ele tinha um capote novo. Ora, se via diante do general recebendo a devida reprimenda e dizendo: peço desculpas, excelência. Ora, por último, dizia as maiores blasfêmias, as palavras mais terríveis, de sorte que a velha senhoria chegava a benzer-se, pois jamais ouvira tais palavras saindo daquelas bocas. Ainda mais que elas eram ditas imediatamente depois de sua excelência. Por fim, começou a dizer palavras sem qualquer nexo, de sorte que nada podia ser entendido, a não ser que todas as palavras e ideias desorganizadas giravam em torno da mesma coisa: o capote. Por fim, o pobre Akaky Akakievich entregou a alma. Não lacraram seu quarto nem seus pertences, porque em primeiro lugar não havia herdeiros, em segundo a herança era pouca demais. Um rolinho de penas de ganso, 5 cadernos de papel timbrado branco, 3 pares de meia, 2 ou 3 botões de calça e o velho roupão. Para quem ficou tudo isso só Deus sabe. Confesso que o narrador dessa novela não se interessou por isso. Levaram o morto e o enterraram. Em Petersburgo ficou sem Akaky Akakievich. Desapareceu e eclipsou-se um ser que ninguém defendera, que ninguém estimara, que ninguém se preocupara. Um ser que aguentou resignado os escravos da repartição, que desceu à sepultura sem nada de extraordinário, mas, apesar de tudo, que acabou recebendo, ainda que bem no final de sua vida, uma visita radiosa na forma de um capote que iluminou por instantes sua própria existência, sobre a qual depois se abateu no insuportável desgraça. Mas quem poderia imaginar que a história de Akaky Akakievich não terminaria aqui? Que depois de sua morte, ele ainda teria alguns dias turbulentos, como uma espécie de recompensa por aquela existência que ninguém notara. No entanto, foi assim que aconteceu. E a nossa pobre história adquire inesperadamente um desfecho fantástico. De repente, em Petersburgo, surgiram rumores de que nas imediações da ponte Kalikin, e bem mais adiante, começaram a aparecer um defunto, com aspecto de funcionário, à procura de um certo capote que lhe haviam roubado. E sob o pretexto do capote roubado, arrancava dos ombros de qualquer um todo tipo de capote. De todas as partes chegaram sem cessar queixas de que as costas e os ombros, não só dos conselheiros titulares, se fosse só desses, mas até dos conselheiros secretos, estavam sujeitas a um grave resfriado por causa dos capotes que estavam sendo roubados das pessoas durante as noites. A polícia recebeu ordem de capturar o defunto a qualquer custo, vivo ou morto, e castigar-lhe da maneira mais severa possível, para servir de exemplo aos outros. E por pouco não conseguiu. Foi justamente um guarda de quarteirão que, na altura do beco Kryutkin, quase o agarrou pela gola em pleno local do crime, quando ele tentava roubar um capote de baeta grossa de um músico aposentado. Agarrando-o pela gola, o guarda gritou para outros 2 camaradas e o incumbiu de segurá-lo enquanto metia a mão na bota, procurando uma tabaqueira para reanimar um pouco o nariz que congelara pela 6ª vez em sua existência. Mas o tabaco era tão ordinário que nem um defunto conseguiu suportá-lo. O guarda, que tapara a narina direita com o dedo,
Mal teve tempo de tirar outra pitada de rapé com a mão esquerda, porque o defunto deu um espirro tão forte que salpicou os olhos dos três. E enquanto eles levavam as mãos aos olhos para esfregá-los, o defunto desapareceu sem deixar vestígios. De sorte que eles ficaram sem saber nem se o tinham segurado em suas mãos. Mas depois disso, os policiais ficaram com tanto medo dos mortos que passaram a não prender nem mesmo os vivos, limitando-se a gritar de longe: "Ei, vai dando fora!" No entanto, acabamos deixando de lado totalmente o nosso figurão, que em verdade quase foi a causa do desfecho fantástico de nossa narrativa. Aliás, totalmente verdadeira. Antes de tudo, por um dever de justiça, é preciso dizer que assim que Akaki saiu arrasado pela reprimenda, ele, o figurão, sentiu alguma coisa assim como pena. A compaixão não lhe era estranha. Seu coração era capaz de gestos de bondade. No entanto, muito a miúde, o alto cargo que ocupava o impedia de praticá-los. Assim que o seu amigo saiu do gabinete, ele se pôs a refletir sobre o pobre Akaki. E desde então, quase todos os dias, lhe vinha à imaginação aquele funcionário pálido que não suportara a reprimenda de um superior. Estas lembranças lhe causaram tanto incômodo que, ao cabo de uma semana, ele ordenou a um funcionário que fosse procurar Akaki para saber como ele estava, se não haveria meio de ajudá-lo. E quando foi informado que Akaki havia morrido de uma febre repentina, chegou até a pasmar, ouviu a censura da consciência e ficou aquele dia inteiro de mau humor. Para se divertir um pouco, esquecer aquela desagradável impressão, resolveu ir a uma festinha na casa de um amigo e lá quase todos eram do mesmo grau hierárquico. Tornou-se expansivo, de conversa amável, agradável, teve uma noite bastante prazerosa. No jantar, tomou umas 2 taças de champanhe, o que lhe despertou vontade de cometer certas extravagâncias. Decidiu não ir direto para a sua casa, mas para a casa de Karolina Ivanovna, uma dama com quem ele mantinha laços plenamente amigáveis. É importante dizer que o nosso figurão já não era jovem, era um bom esposo e um honrado pai de família. Tinha 2 filhos, um inclusive já trabalhando na repartição, e uma menina de 16 anos, e um narizinho um pouco arrebitado, porém bonitinho, que todos os dias lhe beijava a mão e dizia: "Bonjour, papá." No entanto, mesmo plenamente satisfeito com o carinho do lar, o figurão achou por bem arranjar uma amiga no lado oposto da cidade. A vida tem dessas coisas e não nos cabe julgá-las. Enfim, desceu as escadas, pulou no trenó e ordenou ao cocheiro: Para a casa de Karolina Ivanovna. Agasalhado, com bastante luxo, num aquecido capote, manteve-se naquela situação agradável. Raro e raro um vento fustigante vindo Deus sabe de onde e por que motivo açoitava-lhe de veras o rosto, lançando-lhe flocos de neve e fazendo inflar como uma vela a gola de seu capote, ou lançando-a sobre sua cabeça, exigindo dele bastante força para se desvencilhar. De repente, o nosso figurão sentiu que alguém o agarrava pela gola com bastante força. Virou-se e viu um homem de baixa estatura, num uniforme velho e surrado, e não foi sem surpresa que reconheceu Akaki Akakievich. O funcionário estava pálido como neve e parecia realmente um defunto. Mas o pavor do figurão ultrapassou todos os limites, quando ele viu o morto entortar a boca e, exalando pavorosamente sobre ele um hálito de sepultura, dizer: "Ah, finalmente eu que... finalmente eu te... aqui...
Finalmente eu te peguei pela gola. É do teu capote mesmo que eu estou precisando. Não intercedeste para encontrar o meu e ainda me repreendeste? Então, me dá o teu! O pobre figurão quase morreu. Embora fosse enérgico na repartição com os inferiores de qualquer um, imediatamente ao vê-lo dissesse: oh, que enérgico! Aqui ele se comportou a exemplo daquelas pessoas de aspecto hérculeo. Teve pavor, tremeu e, não sem sentido, temeu o ataque de alguma doença. Ele próprio tirou o capote o mais rápido possível e, como um louco, gritou para o cocheiro: Para casa! Em disparada para casa! Acostumado a ouvir aquela voz em momentos decisivos e sempre acompanhada de algo mais incisivo, o cocheiro encolheu o pescoço, chacoalhou o seu chicote e partiu como uma flecha. Em 6 minutos, o figurão estava na entrada de sua casa. Pálido, desesperado e sem o capote, ele foi para a sua própria casa, não para a casa de Carolina Ivanovna. Arrastou-se a pulso para o seu quarto e passou a noite toda desesperado. De sorte que na manhã seguinte, sua filha disse durante o chá: papai, hoje tu estás muito pálido. O figurão permaneceu em silêncio. Não disse uma palavra a ninguém sobre o que lhe ocorrera, onde estivera e onde desejaria ter ido. Este acontecimento o abalou profundamente. Passou a dizer muito mais raramente: o senhor sabe com quem está falando, e se pronunciava tais palavras, já não o fazia sem antes tomar conhecimento de que assunto se tratava. Porém, o mais notável é que desde então cessou inteiramente a aparição do defunto. Pelo visto, o capote do general lhe caiu perfeitamente dos ombros. Ao menos, ninguém mais ouviu falar que andassem roubando o capote de alguém em algum lugar. Algumas pessoas enérgicas e preocupadas insistiam em não se acalmar e diziam que o funcionário defunto continuava aparecendo em pontos distantes da cidade. E, de fato, um guarda no bairro de Kalona viu um fantasma saindo dos fundos de um prédio, mas, sendo ele de caráter tão fraco, não ousou detê-lo e o acompanhou à distância, na escuridão, até que o fantasma, de repente, virou-se, parou e perguntou: o que é que vai querer? O que é que vai querer? O guarda respondeu: nada, e foi dando meia volta. Ah, mas esse já era um fantasma muito mais alto, de bigodes enormes. Tomando o rumo ao que parece da ponte Obuhoff, ele desapareceu por completo na escuridão da noite.